Ah, Rick, mas você está falando aí que você pegou as ideias da sua audiência. Se eu não tenho audiência, como que eu vou ter ideia? Calma, calma, vou chegar lá. Você está pensando em criar conteúdo, seja para o seu site, blog ou rede social, mas está passando por aquele pequeno detalhezinho de não saber qual conteúdo começar a criar? Então assista esse vídeo porque eu vou te dar uma dica indispensável que eu já utilizei e que eu passo para os meus alunos lá no treinamento WordPress Pro de como começar a criar conteúdo e também como escolher o formato de conteúdo ideal para você começar a criar. Essa é a segunda vez que eu gravo essa introdução do vídeo, porque eu mudei o assunto no meio do caminho. Olha que beleza. Então vamos lá. Esse é o quarto episódio da série Café com Rick. Muito bem, já estou aqui com o meu cafezinho. Eu agradeço você pela audiência, por estar inscrito aqui no canal. Mas você não é inscrito ainda? Então clica aqui abaixo no botão inscrever-se e ative as notificações. E como você viu aí na chamada do vídeo, eu quero falar com você sobre como ter ideias para criar conteúdo. Eu já passei por isso de uma situação um pouquinho diferente da que você pode estar passando nesse momento. Eu quero falar da minha experiência e também o que eu ensino para os meus alunos nos meus treinamentos sobre essa questão de criar conteúdo. Para a gente ter uma energia extra, vamos tomar um golinho desse café aqui. Talvez você crie um site, você crie um blog, ou você tem uma página no Instagram, no TikTok, você quer começar a criar conteúdo. E quando eu falo em conteúdo, talvez você já até criou conteúdo. Você postou uma foto lá no seu perfil pessoal, você tem alguma coisa publicado. Mas aqui eu estou falando de conteúdo com uma intenção comercial. Ou seja, você vai divulgar o seu produto, seu serviço, a sua consultoria. Não importa. A parte importante é, você vai postar conteúdo e você quer que as pessoas que vão chegar até esse conteúdo saibam que você existe e que você vai oferecer um tipo de serviço ou produto. Esse vai ser o objetivo nesse caso aqui que a gente está falando. E talvez você esteja naquele ponto que é a segunda coisa mais assustadora de quem vai criar conteúdo. Talvez você esteja passando por isso. Se você quiser saber qual é a primeira coisa mais assustadora, eu conto mais pra frente nesse episódio. Qual é a segunda coisa mais assustadora? É você não fazer a menor ideia de por onde começar. Você ter o seu blog lá, todo bonitinho no WordPress, você aprendeu a fazer no iConectado, configurado, tudo certinho, tema instalado, e ele não tem post, porque você não sabe por onde começar. Ou você tem a sua página no TikTok, você tem o seu canal no YouTube, não tem vídeo, não tem nada lá. Por quê? Porque você não sabe por onde começar. E pior, além de você não saber por onde começar, você não tem audiência para perguntar qual conteúdo elas querem saber. Pois é. E aí, o que você faz? Eu vou falar como que eu comecei a criar conteúdo. Em 2008, eu trabalhava com hospedagem de site. E uma das coisas que eu percebi era o seguinte: muitas das dúvidas que a gente respondia no atendimento eram dúvidas repetidas. Como fazer login no Cipênio, como trocar a senha do FTP, como enviar um arquivo, como fazer isso, como fazer aquilo. Quase 90% do que a gente respondia era repetido. A gente tinha, claro, um modelo de resposta, porque as perguntas eram as mesmas, e eu percebi o seguinte: e se a gente fizesse artigos mostrando um passo a passo para passar para os clientes? Assim eles vão ter uma imagem, vão ter uma seta ali mostrando onde clicar, como fazer, quais passos seguir. Isso foi muito interessante, porque tenha em mente, eu estou falando de 2007, 2008. Quase não se tinha conteúdo sobre esses assuntos em português. A gente atendia, claro, clientes aqui do Brasil. Quase não tinha conteúdo em português. Tinha, sim, já uma variedade de coisas em inglês, mas em português tinha muito pouca coisa. Não tinha tantos tradutores disponíveis e as pessoas também não tinham essa facilidade que tem hoje em dia de, com o botão direito do mouse lá no Google Chrome, você traduzir uma página para qualquer idioma que você queira. Tudo bem, não é uma tradução 100%, mas já é melhor do que muita coisa. A gente passava esses artigos, esses conteúdos para as pessoas e resolveu bastante. O atendimento praticamente desse conteúdo, desse tipo de dúvida, ele quase que foi a zero. Porque a gente mandava o artigo, a pessoa salvava e quando ela precisava fazer de novo, ela nem entrava em contato. Ela tinha aquilo ali pronto, salvava um link, já acessava e já fazia. Foi assim que eu fiz o meu primeiro blog, já com o nome de Conectado. Não é aqueles que eu falo que não deram certo e que eu já contei em outras aulas. Esse foi o primeiro daqui da marca Conectado, vamos falar assim. Aí o que aconteceu? Eu percebi que mesmo com as imagens, algumas pessoas ainda tinham dificuldade. Porque para quem está mostrando algo ali, para quem já sabe fazer, é tudo muito simples, parece tudo muito fácil, mas para quem está aprendendo aquilo pela primeira vez, pode ser desafiador. E é algo, inclusive, que eu deixo aqui como aprendizado, e com a minha experiência também, para você na hora de criar conteúdo.
Depende do conteúdo que você vai fazer, não é preciso isso. Se você vai falar de algum assunto que não tem tanta coisa técnica, que é mais simples, que as pessoas já conhecem, é muito mais fácil. Mas se você for falar de alguma coisa que é um pouco mais complexa, mesmo que para você não seja complexo, para a audiência pode ser. Para as pessoas que vão te acompanhar, pode ser mais complexo. E você precisa saber falar de uma forma que essas pessoas vão entender. É algo que eu tomo muito cuidado aqui nos tutoriais, porque como eu convivo muito com Analytics, WordPress, essas coisas, para mim é automático, eu nem penso mais para fazer determinadas ações. Mas quando eu vou ensinar isso em um vídeo, eu preciso tomar cuidado para aquilo ali não ficar muito esquisito e não ser útil apenas para uma parcela das pessoas, e sim para todo mundo que está acessando aquela aula. Mas voltando aqui à questão principal. Eu fazia esse conteúdo em imagem, com um tutorial, e percebi que as pessoas ainda tinham dificuldade. Aí eu pensei o seguinte, eu vou começar a fazer vídeo, porque eu vou conseguir mostrar a tela do computador, nunca tinha gravado um tutorial, uma aula na vida. Vou começar a fazer vídeo, e aí eu tenho os dois mundos. Quem quer fazer pelo tutorial faz, quem quer assistir o vídeo assiste. O YouTube já estava ali, já podia publicar algum conteúdo, já tinha o Vimeo também, que as pessoas publicavam alguma coisa. Eu acho que tinha um outro serviço de vídeo que eu também cheguei a publicar algum conteúdo, mas agora eu não faço a menor ideia de qual era o nome. Eu sei que a gente chegou a usar esses serviços. Lembre-se, mais uma vez, eu estou falando de 2008. Encontrar um tutorial de cPanel em português era ouro. Não é hoje em dia que tem inúmeros tutoriais, inúmeros canais falando desse assunto em qualquer idioma que você quiser. Então era outra época, isso aqui tudo era mato. Aí eu comecei a fazer esses vídeos. E aqui eu chego num ponto que é a coisa mais assustadora que pode acontecer para alguém que vai criar conteúdo. A segunda você já sabe, né? É não saber que conteúdo fazer. E a primeira, sabe qual que é? Gravar vídeo. Sério. Isso é uma das coisas mais assustadoras. E eu vou falar sobre isso mais daqui a pouco. Mas essa é a primeira coisa mais assustadora. E só de falar isso aí já me deu vontade de tomar café. Acredite ou não, não queira ver os primeiros vídeos desse humilde professor. E não são aqueles lá do canal iConectado.net. Aquele ali já era a segunda era aí que eu comecei a gravar vídeo. Aí tinha um conteúdo antes desse que era... Ele não existe mais, né? Esse canal ele não existe mais, mas tinha algumas aulas ali, acredite. Eu era muito ruim fazendo vídeo, mas parecia que eram ótimos. Por quê? Porque não tinha concorrência. Então, ou era aquele vídeo ou não era nenhum. Então, era fácil nesse sentido, mas desafiador. Porque eu estava fazendo aquilo ali pela primeira vez, não falava direito, eu ainda acho que eu não falo corretamente, eu erro um monte de coisa, mas naquela época, sério, eu era terrível. Eu nem tô fazendo falsa modéstia, eu realmente era terrível. Hoje em dia, melhorei um pouquinho e já consigo me comunicar um pouco melhor. E o que aconteceu? A gente começou a gravar esse conteúdo, eu não me recordo na época, mas foram mais de 50 vídeos. Eu diria que entre 100 e 50 vídeos. 1-2 vezes por semana eu gravava umas 10 aulas, ia editando esse conteúdo e postando ali. Não tinha um calendário, era mais ou menos conforme as dúvidas iam se repetindo, a gente dava preferência para um determinado vídeo. Era isso, tem muita gente perguntando sobre isso, vamos postar esse vídeo primeiro porque a gente já passa para o cliente e já resolve essa demanda, depois a gente vai para a próxima. Era mais ou menos alguma coisa assim. E conforme essas aulas eram publicadas, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que as pessoas de outros provedores estavam acessando os meus vídeos e seguindo aquelas aulas, porque quem utiliza o cPanel não faz muita diferença do local que você está assistindo o vídeo. O painel vai ser quase idêntico, com exceção de algumas ferramentas. Então você pode acompanhar um tutorial de outro local. Um painel de controle muitas vezes é igual, subir um site na maioria das plataformas é igual o processo, ou pelo FTP também, que é quase idêntico. Muda ali a forma de usuário e senha, mas a grosso modo é quase idêntico. E as pessoas comentavam, nossa, esse conteúdo aqui é legal e tal, faz uma aula sobre isso, faz um vídeo sobre aquilo. E eu comecei a receber esses pedidos. E na época, a gente começou a atender alguns pedidos, o canal cresceu até mais do que a quantidade de pessoas que eram os clientes que acessavam. Chegou um ponto que tinha mais gente acessando de fora do que de cliente, porque tinha muita gente acessando e, como eu falei, era muito fácil concorrer, porque quase não tinha conteúdo. E eu também, modéstia à parte, sempre tive uma facilidade em fazer SEO. É uma coisa que você percebe até hoje em dia aí, que você vê muitos dos vídeos do Conectado e dos outros canais que eu tenho posicionados no Google e também no YouTube ali nas primeiras posições. Eu sempre tive essa facilidade. Naquela ocasião, o que a gente fazia? Anotava essas dúvidas, porque chegou um ponto que não dava mais para fazer tanto vídeo. Eu continuei fazendo 1 ou 2 vídeos ali para postar por semana, mas eram muitas dúvidas. E é justamente essa dica que eu quero passar para você. Ah, Rick, mas você está falando aí que você pegou
as ideias da sua audiência. Se eu não tenho audiência, como que eu vou ter ideia? Calma, calma, vou chegar lá. Talvez você já tenha uma audiência. Então esse aqui é o primeiro ponto, tá? Fica calmo que eu vou chegar na segunda parte. Primeiro ponto, se você já tem uma audiência, não importa se são 50 pessoas, 100 pessoas, 200, 1000 pessoas. Começa a perguntar para as pessoas quais dúvidas ela tem. Porque tem muita empresa, tem muita marca que, embora a pessoa não crie conteúdo propriamente dito, ela tem seguidores porque ela já fez uma campanha, porque as pessoas conhecem o dono, começam a seguir a página, às vezes são pequenos negócios, então você já tem uma audiência. Às vezes você é um contador, você já tem uma audiência lá na sua página na rede social. Pergunta para as pessoas, olha, quais dúvidas você tem em relação a isso, isso, aquilo. Simplesmente pergunta para as pessoas, Rick, mas isso aí é óbvio. Tá, mas você tá fazendo? Seja sincero, você não tá fazendo, né? Pois é, pergunta para as pessoas. Nada melhor para dizer o que alguém quer saber de você do que a sua audiência. Você acompanha o Conectado? Você já deve ter percebido que eu mando pesquisa para você todo ano, às vezes 2 vezes no ano. Por quê? Porque eu quero saber quais são as suas dores, o que você quer aprender. Essa é a coisa mais simples de se fazer. Perguntar para a sua audiência o que ela quer fazer. Mas tem a segunda parte que eu falei. Se você não tem audiência, se você está com o seu blog em branco, se você não tem página em rede social, não tem nada, você vai começar a criar conteúdo agora. O ponto é, muito provavelmente, eu não vou dizer que é impossível, mas muito provavelmente, o assunto que você vai tratar, outros canais já estão tratando. Rick, é para eu copiar conteúdo. Não, fica calmo, não é para fazer nada disso. Mas muito provavelmente, não importa se você vai falar de capinhas de iPhone, se você vai falar de tratores, se você vai falar de hardware, ou se você vai falar de criação de ovelhas. Por que eu falei criação de ovelhas? Com certeza vai ter alguém falando sobre esse assunto. E se tem gente falando sobre esse assunto, tem também pessoas consumindo esse conteúdo. Você pode fazer o seguinte, além de começar a seguir essas pessoas e consumir esse conteúdo, e não é consumir para você copiar. Perceba que em nenhum momento eu estou falando de cópia de conteúdo. Quem quer criar conteúdo precisa consumir conteúdo. Se você vai criar conteúdo para o YouTube, você precisa consumir conteúdo no YouTube. Se você vai criar conteúdo para o Instagram, você precisa consumir conteúdo no Instagram. Vai criar conteúdo para o TikTok, você precisa consumir conteúdo do TikTok. Ponto. Como que você vai criar conteúdo para uma audiência, para uma plataforma que você não conhece? Não tem o menor sentido isso. Então você precisa consumir esse conteúdo. E ao consumir esse conteúdo, você vai fazer o seguinte. Vai criar um documento, seja no bloco de notas do seu celular, num pedaço de papel, num aplicativo lá no macOS, pode ser o Pages, pode ser o Number, lá na sua conta do Google Drive, na sua conta da Microsoft. Tem inúmeros lugares onde você pode tomar notas de conteúdo. Você vai começar a anotar o que as pessoas estão deixando nos comentários de dúvida. Porque sempre vão ter dúvidas. Sempre pessoas vão perguntar. Você vai começar a anotar essas dúvidas. Não é para você anotar 3 dúvidas, é para você anotar 50, 100, se você puder, 200 dúvidas. E isso também não vai ser feito em 1 hora, tá? Não é aquela coisa assim que você vai entrar, ou você vai pegar o celular, tá certo, tá bom, já. Não é dessa forma, tá? Pesquisa, esse tipo de pesquisa não é dessa forma que faz. Se você vai criar conteúdo, se você entende que você vai fazer isso a longo prazo, esse trabalho também é a longo prazo. Hoje você anotou 5 dicas, amanhã você anotou 10, final de semana não deu para fazer, depois você faz mais 10, faz mais 15, e assim você vai fazer até você entender que não vai fazer mais conteúdo, então você para. Mas enquanto você tiver com a ideia de criar conteúdo, essa pesquisa é importante. Você tem que estar no meio ali, você tem que estar no jogo, tem que saber o que as pessoas estão criando, estão consumindo e o que elas querem saber. Vamos supor que você vai falar sobre capinhas de iPhone. Você viu um vídeo lá, o canal tem 100 mil inscritos, o cara tá falando de capinhas de iPhone. Você vai fazer o mesmo vídeo que ele? Não. Pra que você vai fazer? Já tem um vídeo falando sobre aquilo. Mas talvez nos comentários, entre os inúmeros que vão ter, você identifique uma pergunta. Você pensa assim, nossa, olha, eu tenho aquela capinha que o cara falou no comentário e eu sei responder aquela dúvida que ele tem. Porque acontece um fenômeno muito interessante que, normalmente, quando uma pessoa tem uma dúvida, outras pessoas também vão ter. E sabe o que elas fazem? Elas pesquisam isso na internet. Pois é. Sério, eu não tô sendo sarcástico, não. Eu tô falando sério mesmo. E, ao pesquisar, elas vão encontrar o seu conteúdo. Porque mesmo que seja um canal grande, ele nunca vai conseguir responder todas as dúvidas. Não me pergunte como que eu sei disso. Mas nunca vai ser possível responder todas as dúvidas. Mas você vai anotando. E você também nunca vai ter condição de criar todo aquele conteúdo. Não é porque você não é capaz, é porque em muitas situações não vai ser possível. Talvez a pessoa tá falando ali de um produto que você não tem. Talvez a pessoa tenha uma dúvida que você não saiba responder. E tá tudo bem também, né? Faz parte. Mas você vai anotando
E quando você tiver bastante material, você começa a gravar esse conteúdo. Se bem que eu vou passar uma outra dica, tá? Eu vou mudar um pouquinho aqui o assunto, que é sobre o formato de conteúdo, tá? Vou me estender um pouquinho mais aqui. Você sabe que a gente fala bastante aqui, né? Mas eu quero passar isso aqui porque eu acho que vai ficar mais completo o vídeo. Só para completar, para a gente não misturar os assuntos. Você vai anotar essas dúvidas e vai começar a gerar conteúdo, tá? Risca isso que eu falei de gravar vídeo. Você vai começar a gerar conteúdo, que eu já vou falar sobre esse assunto. Não importa o formato, porque vai chegar um ponto que o seu conteúdo vai atrair pessoas e a sua própria audiência vai perguntar para você: faz um vídeo sobre isso? O que significa aquilo? Tem como fazer um conteúdo sobre isso? Tem como fazer um artigo, escrever sobre esse assunto? Explica isso aqui, eu não entendi tal coisa. E nesse momento, você vai querer não ter começado a criar conteúdo. Porque você vai perceber que as dúvidas são muito mais do que a quantidade de disponibilidade que você tem de gravar vídeo, de escrever artigo. Eu tenho uma lista, eu acho que deve ter uns 800 vídeos lá para gravar, de sugestões aqui do iConectado. Só do iConectado, fora os outros canais. Deve ter uns 800 vídeos lá. Eu preciso de 4 vidas, 5 editores, 8 PCs, 18 placas de vídeo, só para criar esse material. E ele vai aumentando. Claro que em alguns casos, algumas aulas são mais fáceis, outras são mais complexas, enfim. Mas ideia não falta para gravar conteúdo. Isso vai acontecer com você também. Mas é preciso que, no começo, você não tem conteúdo? Faça essa pesquisa que eu falei. Consome esse conteúdo, os outros produtores. Ah, mas o cara é meu concorrente. Ah, não, né? Se essa aí for a sua desculpa, sério, você tá no canal errado. Tá no canal errado, sério. Vou até tomar café. Você tá no canal errado se essa aí for a sua desculpa. Você tem que consumir conteúdo. Não é para você olhar pro conteúdo, ah, é meu concorrente, o conteúdo dele é ruim. Esquece isso aí. É para você saber o que tá acontecendo na área que você vai atuar. Saber o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão comentando. Você tem que estar por dentro de tudo. Você não pode ser uma pessoa isolada do assunto que você vai falar. Independente do assunto que for. Inclusive, esse que eu falei de criação de ovelhas. Podia ganhar na Mega Sena, né? E fazer uma fazenda com ovelhas agora. Eu acho que seria bem legal. Assim, de repente. Né, vamos continuar gravando vídeo mesmo. E eu quero me estender um pouquinho aqui para falar sobre o formato de conteúdo. O vídeo nem ia abordar esse assunto, mas eu acho que é legal falar agora. Você lembra que eu brinquei, embora tenha uma verdade sobre isso, que uma das coisas mais assustadoras de quem vai fazer conteúdo é gravar vídeo. Sério. Ah, Rick, mas a gente tá aí na era dos celulares, dos smartphones, das câmeras e tudo mais. Como que é uma coisa difícil de fazer? Porque uma coisa é você pegar o seu celular e fazer um vídeo ali da sua família e tal. Você tá gerando conteúdo? Sim. Mas você tá gerando uma recordação, tá captando um momento. Você não precisa parar, entender. É algo muito espontâneo. Você tá em uma viagem, você quer registrar um momento. Tudo isso é espontâneo. Na maioria das vezes você não planejou, você não pensou direito como fazer aquilo. E quando a gente vai para um nível profissional de gerar conteúdo, especialmente em vídeo, você ligou a câmera, acontece isso aqui, ó. Você trava. Parece que as palavras fogem de você. As pessoas não sabem nem falar o nome direito. E não é porque elas são limitadas ou porque elas não são capazes. É simplesmente essa questão de ter uma câmera ligada e elas saberem que estão sendo gravadas. O que não é a mesma coisa de você captar uma recordação, um momento ali, você, da sua família, enfim. Percebeu? Ainda assim é uma gravação de vídeo, mas não é a mesma coisa. Talvez você vá querer criar conteúdo em vídeo, você tem um pouco de dificuldade. Pode ser que isso te impeça de criar conteúdo. O que você pode fazer nesse caso? Você se sente mais confortável agora, num primeiro momento. Você nunca gravou conteúdo, nunca fez conteúdo de forma nenhuma. De criar uma imagem para você postá-la na página da sua marca, com alguma informação ali, ou ligar a câmera do seu celular agora e fazer um vídeo falando para os seus clientes. Ou para os seus futuros clientes, se você ainda não tem clientes. Talvez a imagem seja melhor. Isso não quer dizer que não é para você fazer vídeo, tá bom? Mas eu quero que você tenha primeiro a experiência de começar a criar conteúdo. Ah, eu acho que eu sou mais fácil fazendo vídeo. Ótimo. Ah, eu acho que eu sou mais fácil escrevendo. Perfeito também. Mas tenha em mente, né? Já deixa a sua mente preparada que se você tiver o conteúdo em múltiplos formatos, você vai atrair muito mais pessoas. Porque tem gente que quer ler um texto, tem gente que quer ver uma imagem, tem gente que vai consumir o conteúdo em vídeo. Se você unir tudo isso, melhor ainda você atende a grande maioria do público. E isso é importante também, não se limitar a um determinado conteúdo. No começo, talvez você não consiga fazer ao mesmo tempo, não dá para gravar vídeo, não dá para gerar imagem, não dá para escrever artigo, mas vá fazendo aos poucos, conforme você consegue fazer.
Se num primeiro momento fazer um vídeo de 5, 10 minutos ou até mesmo um vídeo gigante como esse que eu estou fazendo possa ser desafiador para você, faça o seguinte: pega o seu celular, grava um vídeo de 30 segundos. Gente, quero passar uma dica para você que do assunto que você quer falar e tá com esse problema. Faça isso. Ponto. Encerrou a gravação, posta esse conteúdo. E aí, conforme você for gravando o vídeo, aumenta um pouquinho o tempo, aumenta as informações. Você já pode começar a pensar em anotar 2 ou 3 dicas para você passar, já começa a ficar legal. Você já vai ter essa facilidade de organizar essas coisas. Eu faço roteiro para boa parte dos meus vídeos. Para alguns vídeos não tem roteiro, mas eu defino o assunto que eu vou falar antes e as palavras eu falo conforme eu estou fazendo aqui. Até porque nesse caso, a proposta desse conteúdo aqui é ser dessa forma mais descontraída, como se a gente estivesse conversando e inclusive tomando um cafezinho. Então não existe esse roteiro. Eu vou falar por 3 minutos, tomar café. Eu vou abordar determinado assunto, tomar café, fazer brincadeira. E isso não existe. Tudo isso aqui é 100% espontâneo. Mas quando eu vou fazer uma live, ou eu vou entregar para você uma aula ali de Google Tag Manager, uma aula de Analytics, onde eu vou passar 2 horas falando, eu não escrevi palavra por palavra, mas eu tenho uma linha de raciocínio que eu vou seguir. Vou falar sobre esse assunto, vou falar sobre esse assunto, vou mostrar tal coisa, até para eu não me perder, porque você clicou no vídeo e você quer ver aquilo que eu estou prometendo. Então é normal acontecer dessa forma. Só que se você for começar a fazer isso no primeiro vídeo que você for gravar, talvez comece a ficar desafiador e você desista. E nesse momento eu não quero que você desista, eu quero que você comece a criar conteúdo. Mas não vai ser o melhor conteúdo possível. Não tem problema, você vai aperfeiçoando e vai melhorando. Faz um vídeo de 30 segundos, um vídeo de 1 minuto, grava 2, 3, 5, 10 vezes se for preciso, para você ir ganhando experiência. Conforme você for aprendendo, for entendendo como funciona, essas coisas vão começar automaticamente. Você já vai se preparar um pouquinho mais, vai criar uma pauta ali, como eu falei, só o assunto ali que você vai falar no vídeo. Eu vou passar a dica 1 e a dica 2. Só isso aí, você escreve numa folha de papel, olha para a câmera, começa a gravar. Ou se você vai explicar sobre um produto, você pode filmar enquanto você está com o produto na mão, não tem problema nenhum também. Essa questão de aparecer ou não aparecer no vídeo, eu abordo com você em outro momento. Eu acho que quando você pode aparecer é melhor, gera uma conexão maior. Imagina se você estivesse vendo esse vídeo todo que eu falei aqui agora. Eu tô com 30 minutos de gravação, vai dar uns 28, 27 minutos de vídeo por enquanto, né? Cortando aí um pedacinho no começo do fim. Imagina se você estivesse vendo isso aqui tudo comigo não aparecendo, ou somente texto na tela. Acho que ficaria um pouco chato, né? É diferente se esse conteúdo tivesse em áudio. Você estivesse andando na rua e me escutando falar. Aí é outra coisa, né? A gente já tá indo para outro lado. Mas como a proposta aqui, nesse caso, é ser um vídeo, ia ficar bem chato se você não estivesse olhando, a gente não estivesse conversando, né? Eu estivesse falando, vou tomar um café agora e fica aquela situação em branco ali, tudo parado, não tá acontecendo nada. Então não ficaria legal. Mas para você no começo, eu tenho vergonha de aparecer, não sei se eu vou conseguir. Você pode não aparecer e depois você introduz isso, começa a fazer, depois que você tiver mais lapidado, você faz isso aí que acaba se tornando natural, tá? Sempre vai ser desafiador, tá? Eu posso dizer para você que eu gravo conteúdo aí faz, nem sei quanto tempo faz, e mesmo assim ainda é desafiador gravar um vídeo. Parece que não, mas é. Só que eu já fiz tanto vídeo que acabou se tornando algo mais fácil, mais normal de fazer, né? Eu consigo ficar mais à vontade do jeito que eu tô falando aqui, faço uma brincadeira, tomo meu café, a gente vai conversando, eu vou passando essas dicas. E, inclusive, eu me estendi nesse vídeo aqui, né? Porque era para parar ali na questão de como criar o conteúdo. Eu vou ter que gravar a introdução do vídeo de novo, mas não tem problema também. Eu gostei do rumo que ele tomou para passar para você justamente essas 2 questões, de como que você tem a ideia, que eu já falei, né, para você começar a consumir conteúdo dos outros canais, não é para copiar. Vai nos comentários, começa a anotar ideias, vê o que tem, o que não tem, o que é mais fácil de você fazer e começa a criar esse conteúdo. E eu quis incluir também essa parte dos formatos de conteúdo. Talvez em vídeo não seja legal para você começar, ou se você já tem uma facilidade, vá dessa forma. Eu gosto de escrever, faz assim também, não tem problema nenhum. O importante é, agora você já sabe como ter ideias, porque você pode começar com a audiência das outras pessoas, porque essa audiência vai ser a mesma audiência que você vai ter, as dúvidas provavelmente vão se repetir, então você pode aproveitar muita coisa. Você já está por dentro desse mercado, porque você vai acompanhar esses canais, e lembre-se de acompanhar, não é para ficar procurando defeito no concorrente, é para acompanhar o conteúdo dele para você ficar por dentro. E você já sabe qual formato começar. Qual é? Aquele que você se sente mais confortável, aquele que está à sua disposição no momento,
até você conseguir fazer coisa melhor e mais conteúdo ainda. É dessa forma que funciona. Olha como que é fácil, hein? Eu tô pensando uma coisa aqui, de verdade, né? Vai parecer que tá marcado aqui em algum lugar, mas eu prometo pra você que não tá. Eu tô pensando uma coisa aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários. Porque a gente podia fazer uma live onde eu passo mais dicas pra você sobre a criação de conteúdo. O que você acha disso? A gente marca um dia. Você sabe que o cara aqui gosta de falar. Mas enfim, a gente marca um dia, eu entro ao vivo, preparo uma apresentação, daí fica uma coisa mais organizada, né? Eu vou anotar algumas dicas, vou organizar melhor. Eu passo mais dicas pra você, inclusive posso repetir essa daqui, se você tiver alguma dúvida já deixa nos comentários. Não vai ter nada a ver com essa série aqui que a gente tá fazendo os episódios. Mas eu acho que seria legal fazer uma live sobre isso aí nas próximas semanas. Não sei, deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha a respeito disso. Agora eu vou finalizar o meu café para gravar de novo a introdução do vídeo, porque como eu mudei o assunto aqui um pouquinho, eu quero deixar a introdução bem redondinha para quem começar a assistir saber o que ela vai assistir. Isso aqui é uma coisa importante também para quem vai fazer vídeo, tá? Não engane a sua audiência. Não prometa no começo de um vídeo algo que ela não vai ver. Ou então crie aquelas chamadas muito apelativas e depois que a pessoa está assistindo, era isso, sabe? Porque você vai perder muita gente com isso. Seja o mais correto possível. Não tem problema você apresentar o começo de um vídeo de uma forma diferente. Mas fale sobre aquele assunto que você está prometendo na chamada de um vídeo. Não pegue e fale, hoje a gente vai falar sobre capinhas de iPhone. Aí você começa a falar o vídeo, você mostra 10 celulares e nos últimos 10 segundos de vídeo você fala da capinha. Acho que é um pouco sem graça. Só acho. Cuidado com isso. Tem muita gente, tem muito canal bom que perde muita audiência fazendo esse tipo de chamada. Que ela promete muito e entrega pouco. Eu normalmente faço o contrário. Normalmente eu faço o contrário. Eu faço uma chamada, claro que ali no começo vai estar o assunto que a pessoa vai encontrar no vídeo, mas durante o vídeo eu passo muito conteúdo. Aí a pessoa fala, nossa, falou, mas eu gostei, eu aprendi, eu consegui fazer. Aí fica bom demais. E nesse vídeo é isso. Acabou o café, acabou o vídeo também, né? Tá bom também, né? Falei bastante. A gente se vê no próximo episódio. E se você gostou da ideia da live, deixa nos comentários aqui. Eu quero saber se é interessante a gente fazer ou não. A gente marca uma data para falar um pouco mais sobre criação de conteúdo, como ter ideia, quais ferramentas usar. Eu acho que seria legal abordar isso também. Dá para fazer uma super live aí com esses assuntos. Obrigado, bons estudos e continue aprendendo. Eu ainda tô pensando nas ovelhas.